Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, uma grande alegria estar aqui me apresentando para vocês. O nosso tema é conjuntos numéricos, né? Então vamos dar início aí com o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que é representado aí pela letra N e é indicado dessa forma, né? Pela letra N, a igualdade e entre parênteses aí, entre as chaves, melhor dizendo, né? Começa aí pelo número 0, o número neutro 0, e depois pelos números sucessivos aí, inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4. Esses números surgiram da necessidade da contagem, com os homens ainda lá na pré-história, não sabendo dos números, né? Mas sabendo ali, sabendo não, né? Tendo a necessidade da contagem, tendo a necessidade ali de contar, por exemplo, os animais. Então, cada animal que ia passando, eles iam fazendo um risquinho lá na parede para manter esse controle aí da contagem, né? Uma coisa importante também que a gente precisa ter noção aí é da nossa medida unitária, né? Nossa reta real aí, né? Visto aqui dos números naturais, ela começa pelo 0 e vai ser infinita pela direita, né? Esse seta aqui à direita indica que ela é infinita. Outra coisa também a se destacar aqui na representação, né, na forma que é indicado os números naturais, é que essas reticências aqui no final significam que esses números são infinitos. Partindo do princípio dos números naturais, que são os números inteiros positivos, né, eles vão ser infinitos por quê? Porque todo número vai ter um sucessor. Então, por mais que a gente escolha um número aí muito grande, esse número vai ter um sucessor, né? Por exemplo, a gente pega 1.508, vai ter o sucessor que é 1.509. Então, todo número vai ter um sucessor, por isso ele é infinito. Bom, o nosso segundo conjunto numérico aí ele parte dos números naturais também, né? E partindo dos números naturais aí, tem-se o seguinte: acrescentando os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente, aos números naturais, a gente forma então o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, né? E aí ele é indicado reticências para indicar que é infinitos números negativos. Depois a gente indica ali o menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e reticências novamente para dizer que esse conjunto é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tanto os números positivos quanto os negativos serão infinitos aí. A representação na reta numérica, né, indica aí também uma observação interessante dos números inteiros, que é o seguinte: todo número vai ter um oposto. Então, os números naturais, né, dado todos os números naturais aí, a gente pegando os opostos desses números naturais, a gente forma os números inteiros, né? Por exemplo, aí na imagem, tem o 1 e o seu oposto, que é o menos 1. Tem o 3 e o seu oposto, que é o menos 3, né? Então, se a gente pega o número aí 575, o oposto dele vai ser menos 575. Uma observação interessante aí. E para fechar a observação dos números inteiros, nós temos aí também que todo número natural é também número inteiro, né? Com isso, a gente diz o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Assim como um elemento dos números naturais pertence também ao conjunto dos números inteiros, né? Essa forma aí que eu estou dizendo, a forma de relação, noções de conjunto, né, no geral. Caso tenha dúvidas na nossa aula aí ao vivo, eu posso estar tirando dúvidas quanto a isso também. Mas então é isso, todos os números naturais também são números inteiros, né? E obviamente nem todos os números inteiros vão ser também naturais. Bom, temos aí o terceiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, e ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma da razão A sobre B, com A pertencente aos números inteiros e B pertencente aos números inteiros não nulos. Então aqui a gente tem uma representação também muito importante, que é o símbolo dos números inteiros com um asterisco em cima. Esse asterisco significa a exclusão do zero, ou seja, o conjunto ali, mas sem a participação do zero. Indicamos aí por ele, então, né, representado pela letra Q, igual x, tal que x seja A sobre B, com A sendo um número inteiro e B sendo um número inteiro não nulo. Então, qualquer número aí na forma de fração pode ser um número inteiro, um número racional. Aí vocês me perguntam, professor, mas um número, por exemplo, 5, que é um número natural e um número inteiro, ele também vai ser racional? Vai sim, porque olha só, a gente pode escrever o 5 como 5 sobre 1. 5 pertence, né? Pertence aos números racionais. Aliás, peraí. É isso. Pertence aos números inteiros, na verdade, né? Assim como 1.
O 1 pertence aos números racionais que não são negativos. Então, qualquer número aí que é natural, qualquer número que é inteiro, né, conhecido como número inteiro, ele também vai ser racional, porque o denominador dessa fração aí, dessa razão, ele pode ser 1. O b ali pode assumir o valor de 1. Com isso, a gente tem aí que números como 2, menos 3, 5, menos 7, qualquer um desses números aí também serão números racionais. Bom, lembrando então que todo número natural é um número inteiro e tanto os números naturais quanto os números inteiros também serão números racionais. É um conjunto estando contido dentro do outro aí. Bom, agora a gente tem aí o conjunto dos números irracionais, que é formado por todos os números que não podem ser expressos na forma da razão A sobre B, com A pertencente aos números inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos. Dessa forma, os números irracionais são aqueles cuja representação decimal não é finita ou não é uma dízima periódica, né? Então, são exemplos de números racionais aí, por exemplo, uma raiz quadrada não exata, como raiz de 2, raiz de 5, o número π, né? Conhecido aí também pela gente. Vamos lá, algum número decimal, né? 0,1451487,9, né? Que não tem um padrão definido, então a gente não consegue transformar em um número fracionário. Então são aí exemplos de números irracionais. Lembrando então que os números irracionais é um conjunto à parte, vamos dizer assim, ele não contém, né, nenhum número natural, nem nenhum número inteiro, nem mesmo um número racional. Ele é um conjunto diferente de todos esses outros aí, né? Já que os racionais englobam todos os anteriores, o irracional não engloba nenhum. É um conjunto aí de números excluídos, né, daquele conjunto racional lá. Para fechar aí nossa ideia, né, de conjuntos, a gente tem a união do conjunto dos números racionais com dos números irracionais, resultando então no conjunto dos números reais. Então, representado pela letra R, né? Os números irracionais é representado pela letra I. Bom, então os números reais é a junção de todos os conjuntos que a gente aprendeu a ter aqui, né? Então, olha só o desenho. A gente tem os números naturais os números naturais estando dentro dos números inteiros, que estão dentro dos números racionais, e do outro lado, os números irracionais. Juntando tudo isso aí no nosso quadrado lá, que engloba todos esses números, os números reais. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender... A gente vai ver sobre os subconjuntos, né? Os principais subconjuntos aí de cada um desses conjuntos. Eu deixei ali alguns anotados, só que o primeiro a gente vai olhar aqui, que é o dos números naturais. Como a gente já viu aqui, eu comentei com vocês, é algum conjunto que tinha um asterisco, né, como característica. Então, olha só, os números naturais com asterisco são os números naturais excluindo o zero, né? Então, é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, o conjunto numérico N com asterisco em cima são os números naturais não nulos, certo? Bom, agora vamos lá ver, então, o resumo dos outros principais subconjuntos aí, né? Dentro dos números inteiros, a gente tem aí alguns principais conjuntos, né? Possui aí alguns subconjuntos notáveis. O primeiro deles é o conjunto dos números inteiros não nulos, que é o Z com asterisco, né? Então, a gente exclui o zero lá e tem todos os números negativos e positivos inteiros. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros não negativos, representado pelo um Z e um maisinho embaixo dele. Então, ali a gente vai considerar todos os números que não são negativos. O zero é negativo? Não, o zero é um número neutro. Então, o zero entra nesse conjunto. Já o conjunto dos números inteiros não positivos, representado pela letra Z com um menos embaixo, né? Vai ser também considerando o zero, já que ele é neutro, né? Então ele não é positivo, portanto a gente vai ter o zero e também os números positivos. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, a gente tem aí o próximo, que é o conjunto dos números inteiros positivos, ou os números estritamente positivos, né? Representado tanto pelo asterisco quanto com o mais. Ou seja, nesse caso, a gente vai excluir os números negativos, né? Já que o mais ali significa que a gente quer os números positivos. Assim como o asterisco exclui o zero. Então, a gente vai ter aí, basicamente, os números naturais, né? Os números naturais sem o zero também. 1, 2, 3 e 4. Já o conjunto dos números inteiros não positivos, foi o que eu já falei do menos. O conjunto dos números inteiros, então, estritamente negativos, representado pelo asterisco e pelo menos embaixo, então, é os números inteiros aí que excluem os números positivos e o zero. Vindo ali, então, do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e também todos os outros números negativos. Também é possível fazer alguns subconjuntos aí definidos a partir de uma característica, né?
como nosso último exemplo aí, o conjunto dos números inteiros múltiplos de 4, representados então por M4, e a gente vem de todos os infinitos, né, negativos, até os positivos, todos os números aí que foram multiplicados por 4, né? Ou que são divisíveis por 4, né? Pode ser assim também. Mas eu digo porque como que a gente determina os múltiplos de 4? Partindo apenas dos positivos. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vai ser múltiplo dele mesmo. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é múltiplo de 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é múltiplo de 3. Certo? Bom, os principais conjuntos, subconjuntos agora dos números racionais. Então, a gente tem aí a letra Q com asterisco, que é o conjunto dos números racionais não nulos. A mesma lógica dos números inteiros, né? Q com mais embaixo é o conjunto dos números racionais não negativos, ou seja, vai incluir o zero, mas não vai ter nenhum número negativo. Conjunto dos números racionais positivos, então vai tirar o zero e todos os negativos aí do conjunto dos números racionais. Q com menos embaixo, conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, vai ter o zero, mas não vai ter nenhum número positivo aí nesse subconjunto. E para fechar, o Q com asterisco com menos embaixo, que é o conjunto dos números racionais negativos, ou seja, nenhum número positivo e nenhum número zero também pertencente a esse subconjunto. Bom, para fechar agora mesmo, né, a gente tem aí também o subconjunto dos números reais. Diante do conjunto dos números reais, devemos lembrar que todos os conjuntos numéricos vistos nesta aula antes deles são subconjuntos do próprio conjunto dos números reais, né? Então, os números naturais, inteiros, reais e irracionais são todos subconjuntos, né, notáveis, obviamente, do conjunto dos números reais. Além desses, a gente tem aí também o conjunto dos números reais não nulos, né, que é o Rzinho com asterisco. Temos o conjunto dos números reais não negativos, o R+, que inclui o zero e todos aqueles valores maiores do que ele. O conjunto dos números reais positivos, exclui-se o zero e considera todo número maior do que zero. O conjunto dos números reais não positivos, o R com menos embaixo, é o conjunto dos R's, né, pertencente aos números reais, tal que x, ou seja, os elementos pertencentes a esse conjunto, seja menor ou igual que zero. Bom, o conjunto dos números reais negativos, com o asterisco e com menos embaixo, são todos os números negativos, excluindo também o zero. Pessoal, espero que a aula explicativa tenha sido clara, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Um forte abraço e até